de inteligência artificial. E também, no final da agenda, a gente vai atrelar também um pouquinho aí o lançamento que a gente vai fazer do S25, né, no próximo mês, da campanha da Samsung. E aí, aproveite essa oportunidade e vamos trazer também aqui uns cases de uso, né, como vocês podem usar isso tanto internamente aí para falar com o cliente e também como vender no argumento de vendas, né, facilidades aqui dessa solução. Eu só vou parar a transcrição aqui e aí, Rafa, eu passo a palavra para você, fique à vontade. Seja bem-vindo mais uma vez, parando aqui a transcrição. Beleza. Bom, Galindo, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer aqui poder participar desse tipo de evento com vocês. Uma sexta-feira, né, à tarde, todo mundo já pensando no final de semana, espero. Vamos falar um pouquinho de como a gente traz a inteligência artificial, a tecnologia de inteligência artificial do Google para ajudar a gente no Android e trazer para vocês alguns insights aí, tanto para a vida pessoal de vocês, como está utilizando esse tipo de recurso para melhorar a vida pessoal de vocês, e, obviamente, também o valor que isso agrega dentro do mercado corporativo, como a gente pode vender o peixe para cliente dessa funcionalidade, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Porque eu não estou conseguindo enxergar aqui, tá? Então tá bom. Beleza. Eu estou vendo que tem gente chegando ainda. A gente começa agora mesmo ou espera mais um pouquinho, Galindo? Podemos começar sim, Rafa. Tá bom. Então vou começar aqui. Deixa eu só me achar no meio das minhas abas aqui. Bom, pessoal, o Galindo comentou, né? Muitos de vocês eu tive já o prazer de conhecer aí no segundo semestre do ano passado. A gente fez aí algumas visitas a parceiros, presença de maneira presencial, para falar de o que é o Android Enterprise, né? Como o Android pode ser usado dentro de ambientes corporativos. Então, para aqueles que eu já conheci, é um prazer vê-los novamente. Para quem ainda não conheço, segue aqui meu histórico, né? Minha capivara aqui, né? Então, eu tenho mais de 22 anos de experiência profissional, já estou há bastante tempo trabalhando, sendo que desses 22 aí, quase 2,5 aqui trabalhando no Google, ajudando os parceiros como a Vivo aí do Android Enterprise. Tenho mais de 12 anos especificamente na parte de solução de mobilidade corporativa, e quando a gente fala de mobilidade corporativa, não é ônibus fretado, tá? É utilização de dispositivos móveis em ambientes corporativos, tá? Ambientes de trabalho. E fora essa parte aí de técnica, né, da minha experiência profissional, eu tenho também aí 8 anos e meio quase também já de experiência como pai do Arthur e mais de 45 anos aí sofrendo com futebol. E aí eu estava participando de uma outra reunião, eu falei, né, o pessoal era do Rio de Janeiro, eu falei, olha pessoal, eu sou do Rio de Janeiro também e meu filho chama Arthur. Quem que souber juntar as duas dicas aí já sabe para que time eu torço, tá? Então, para quem não sabe, o nome do Zico é Arthur. Tá? Daí mais dicas do que essa eu não vou dar, não. Tá bom? Bom, pessoal, o que a gente vai falar hoje aqui em termos de agenda? Eu vou introduzir o assunto aqui, falar um pouquinho da inteligência artificial em si, alguns conceitos e trazer o histórico a evolução da inteligência artificial no Google, né? Desde o momento em que as pesquisas começaram a virar algum tipo de aplicação mesmo. Depois eu vou falar do Gemini no Android, ou Gemini, né? Depende, aí vocês podem chamar das duas formas. Vou falar dele no Android e algumas funcionalidades aí que a gente pode estar usando para fazer esse recurso trabalhar para a gente. Vou trazer alguns exemplos de usabilidade que a gente pode já estar aplicando a partir de hoje mesmo no nosso dia a dia. E aí, no final, a gente vai trazer, que o Galindo comentou, a recomendação de aparelhos aí para vocês, tá? Estarem abordando esse tipo de tema. Bom, começando aqui o nosso conteúdo, então, pessoal, falar um pouquinho conceitualmente do que, quando a gente generaliza o que é inteligência artificial e trazer um pouquinho mais de detalhe dessa generalização que a gente às vezes trata tudo como inteligência artificial e nem tudo é igual, e aí também como ela foi evoluindo dentro do Google até a gente chegar nesse ponto que está hoje, tá? Bom, começando aqui com a parte de que a inteligência artificial já faz parte das nossas vidas, mesmo que a gente nem saiba que está utilizando. Então, se hoje alguns de vocês aí para visitar um parceiro, para visitar algum cliente, vocês usaram, por exemplo, o Google Maps ele já tem funcionalidades que são aí viabilizadas através de recursos de inteligência artificial. Se você hoje assistiu algum vídeo do YouTube, que esse vídeo gerou legendas automáticas ali de outro idioma para o português, você está usando inteligência artificial. Então, são aplicações que a gente já coloca no dia a dia aí de uma forma tão trivial
que é mais ou menos como escovar o dente, fazer certas coisas do nosso dia a dia que a gente já nem considera, já vai no automático. Então, a mesma coisa acontece, já está começando a acontecer com a inteligência artificial, com essa popularização da inteligência artificial e vários serviços, vários produtos já terem incorporado a inteligência artificial para aprimorar aí sua funcionalidade, tá? E aqui trazendo um pouco de definição, tá, pessoal? Eu não quero ser muito no techniquez aqui, mas só para a gente poder dar nome aos bois, tá? Porque quando a gente fala inteligência artificial, que nem eu comentei, uma coisa abrangente, tá? Então, pegando esse desenho que a gente tem aqui, a inteligência artificial é um conceito super amplo que inclui vários outros conceitos menores dentro dele. Um dos conceitos que faz bastante sentido aqui para a gente trabalhar é a questão do machine learning, ou aprendizado de máquina. O que significa isso? É a capacidade de sistemas aprenderem de forma automática sobre determinados padrões. Então, a gente consegue treinar a máquina para que ela consiga entender determinados padrões e começar a ter interpretação desses padrões, tá? Aí depois vem um conceito ainda mais específico, que é o conceito de deep learning. Aí são técnicas de aprendizagem que são ainda mais bem definidas e mais, como é que eu posso dizer, intensificadas dentro de um determinado contexto, permitindo que a inteligência comece a aprender padrões mais complexos. E por que a gente está falando tudo isso? Porque daí a gente chega no último subconjuntinho ali, que é da inteligência artificial generativa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que com tudo aquilo que a gente ensinou ou treinou a inteligência artificial para fazer, a gente consegue falar para a inteligência artificial hoje: desenha um gato para mim. E ela sabe o que interpretar que aquela palavra que você escreveu é um gato, e ela sabe o que significa um gato, e ela sabe o que significa um desenho, e ela te faz um desenho de um gato. Tá? Então, ela consegue gerar para você alguma coisa. Então, quando você pede para a inteligência artificial, que nem a gente fala de uma maneira genérica, me faz um poema, escreve um poema para mim. Ela está gerando conteúdo. Então, com base nesse treinamento que ela fez de dados, ela consegue, tendo milhões de exemplos de padrão que descrevem aquilo que a gente está pedindo, ela consegue gerar um produto novo com base nesse aprendizado dela, tá? Deu para entender mais ou menos, pessoal, o que é a inteligência artificial generativa? É a que simplesmente você pede alguma coisa para ela, ela é capaz de criar essa coisa para você, tá? Se tiverem qualquer dúvida, pessoal, não precisa ficar acanhado, podem abrir o microfone aí e perguntar, tá bom? Bom, já com esse pouquinho de contexto, então, vamos seguindo aqui, lembrando, né, que a gente está falando, então, quando a gente está falando de várias ferramentas, quando a gente vai falar do Gemini, a gente está falando de inteligência artificial generativa, tá? Bom, mas beleza, vamos voltar um pouquinho no passado, né? A gente já estava aqui falando já do Gemini, coisas que dá para a gente gerar, enfim, mas eu quero trazer um pouco mais de contexto histórico, tá? Então, antes da gente abordar como a inteligência artificial evoluiu ao longo dos anos, queria propor para vocês aqui da gente voltar um pouquinho ao passado para ver como outras revoluções tecnológicas mudaram totalmente o hábito das pessoas. Revolucionaram, aí, de certa forma, nossas vidas, né? Então, alguns de vocês aí, quem é um pouquinho mais, está um pouquinho mais tempo na estrada aí, que nem eu, deve lembrar que tinha uma época que não tinha internet, né? Então, quando a gente teve primeiramente esse acesso ao www, né, ao World Wide Web, à internet, a gente abriu um mundo novo de possibilidades. Era tipo pinto no lixo, a gente não sabia nem por onde começava, não sabia. Era uma coisa deslumbrante, da gente ter que ficar correndo atrás para tentar saber o que aquilo ali podia oferecer para a gente, tá? E isso aconteceu ali no final do século passado, né? Então, em 1997, que começou essa popularização aí da internet. Tá? Eu lembro que eu estava no meu primeiro estágio, tinha 17 anos, eu tive acesso ao meu primeiro computador com internet para poder Rafa, fazer tem o informações. microfone aberto, eu vou mutar todo mundo, aí você abre o seu de novo na sequência. Sim. Pronto, mutei. Beleza. Bom, e seguindo aqui, né? Então, essa foi uma primeira grande revolução recente que a gente teve em termos de tecnologia, né? Outra revolução recente que a gente também teve em termos de tecnologia, que mudou nossas vidas aí para sempre, foi o advento da navegação em dispositivos móveis. Então, ali ao redor de 2007,
também começou a se popularizar o uso da internet nos dispositivos. Claro que aqui no Brasil ainda demorou um pouquinho mais para a gente arrancar nisso, né, poder de fato popularizar esse acesso, mas enfim, antes a gente tinha o conceito lá dos dispositivos que não tinham, eram celulares que não eram smartphones na época, eles eram dumb phones, que a gente chama, né, como se fosse um dispositivo burro, porque ele não era capaz de fazer basicamente nada, a não ser chamada e envio de SMS. Aí depois a gente começou a ter uma evolução de aparelhos aí, e acho que o Android foi fundamental nesse processo, porque popularizou bastante o uso de smartphones aí em relação a todo mundo, né? A abrangência de smartphones. Então foi outra revolução quando a gente começou a ter na palma da mão um mini computador, um recurso que permite que você, a partir de qualquer lugar, consiga ter acesso a essa rede mundial de computadores aí que traz esse monte de benefícios para a gente, que hoje a gente não consegue imaginar a nossa vida sem eles. Tá? Eu já tive a oportunidade, pessoal, de trabalhar na Motorola, na LG, na Sony Ericsson, na Samsung. Então, eu peguei quase toda essa evolução, desde o tijorola lá que tinha no passado, na verdade, já tinha aquele bonitinho da Motorola, que era um StarTAC, até passar por essa toda evolução, passei pela LG, que, né, já nem fabrica mais celulares, enfim. Sony Ericsson também não fabrica mais celulares, mas foi uma viagem legal, e ao longo dos anos ver essa evolução. Bom, e com toda essa evolução, hoje mais de 73% das pessoas globalmente aí possuem um telefone celular e mais de 66% do mundo tem acesso à internet. Ou seja, hoje a maioria das pessoas tem celular e que pode acessar a internet com esses aparelhos. E que eu tinha comentado, né, o Google ajudou a trazer esse nível de acesso tanto a smartphones quanto à internet até a mão dessas pessoas, esses bilhões de pessoas aí. E agora o Google quer repetir esse processo de popularização de uma nova revolução tecnológica em relação à inteligência artificial. Então tá lá, pessoal. A gente teve a internet, né, como um primeiro grande momento aí de revolução tecnológica, a possibilidade da gente usar a internet na palma da nossa mão, aí uma outra grande revolução tecnológica, e chega a inteligência artificial aí como essa próxima etapa que a gente pretende popularizar, e em especial os smartphones aí podem ajudar a gente a melhorar e facilitar nossas vidas, né? Aumentando a nossa capacidade criativa, ajudando a gente a ter mais produtividade, enfim, sendo aí realmente um assistente para a vida. Bom, e trazendo um pouco do histórico da inteligência artificial dentro do contexto do Google, tá? O Google, ele é pioneiro na inteligência artificial e já tem mais de década aí que ele está fazendo bastante pesquisa e fazendo bastante ensaios durante esse período, tá? E aí a gente vê, eu não vou entrar no mérito de cada um dos momentos aí que ele mostra nessa animação, mas aí a gente teve essa questão, né? Desde das pesquisas que são feitas, a gente começou a trazer aplicabilidade para as coisas que a gente ia desenvolvendo. E aí eu gostaria de destacar alguns feitos aí interessantes, né? Então, em 2014, uma inteligência do Google que chama Google DeepMind aprendeu a jogar Atari. Eu não sei quem que já falei, né? Eu sou um pouco mais velho de estrada, então eu tive a oportunidade de jogar Atari, né? Um videogame antigo que tinha, né? E em 2004 essa inteligência do Google ela aprendeu a jogar Atari sozinha. A gente até tem um videozinho, eu não vou mostrar para vocês agora por questões de tempo, mas depois se vocês procurarem dá para achar. É um videozinho que mostra Sabe aquele jogo que é uma barrinha que fica a bolinha batendo assim, que você tem que ir quebrando os bloquinhos? A inteligência artificial, ela não só aprende a jogar o jogo, como ela vai aprendendo estratégias para conseguir ter uma performance melhor no jogo conforme o tempo vai passando. Então, ela aprende que se você cavar um buraquinho aqui no canto e jogar a bolinha lá em cima, você consegue destruir mais tijolinhos com mais rapidez, com mais eficiência, né? Isso em 2014. Em 2016, teve outro feito também muito interessante. Tem um jogo que esse jogo eu já não conheço, tá? Um jogo que chama Go, e tem uma inteligência artificial do Google chamada AlphaGo, que ela derrotou nesse jogo uma pessoa que era o campeão mundial do jogo. Tá? Eles falam que é um jogo super complexo, não sei se alguém aqui já chegou a jogar esse jogo, mas enfim, em 2016 a inteligência artificial, essa AlphaGo, conseguiu derrotar a pessoa que era o campeão mundial desse jogo. Tá?
Outra coisa que aconteceu também muito interessante, em 2021, o Google criou uma outra tecnologia também, que é o chama AlphaFold, que ela conseguiu desvendar todas as proteínas possíveis em 6 meses, tá? Para vocês terem ideia, um aluno de doutorado ele leva aproximadamente 5 anos para desvendar a estrutura de uma proteína, a partir da sua sequência de aminoácidos. Essa parte aqui também eu tenho minha colinha aqui para consultar, porque eu não conheço também, tá, pessoal? Admito. Mas, enfim, é mais para só trazer para vocês o potencial, né, desse recurso de inteligência artificial, que isso tudo que ela fez de descobrir, né, de desvendar todas as proteínas em 6 meses, seria equivalente a 1 bilhão de anos de doutorado aí de um estudante, tá? Que é o que ele conseguiria, o que ele consegue, nessa proporção do que ele consegue fazer em 5 anos, ele demoraria 1 bilhão de anos para fazer o que a inteligência artificial do Google conseguiu fazer em 6 meses. E aí, mais um último exemplo, isso aconteceu em 2021. 2022, a inteligência artificial do Google Cloud pôde ajudar a evitar rastros de condensação de aviões, né, na indústria aeronáutica, e dessa forma reduzir o impacto climático que os voos trazem no planeta. Então, tem um conceito lá também que chama de esteiras de condensação, que contribui para aproximadamente 35% do impacto do aquecimento global gerado, né, pela indústria de aviação, e usando essas previsões baseadas em inteligência artificial do Google, os pilotos conseguiram reduzir essas esteiras de condensação em 54%. Ou seja, são tecnologias que permitem aí com mudanças que não são tão assim, a inteligência artificial traz insights que não necessariamente são mudanças super radicais, mas que conseguem trazer um impacto substancial na vida das pessoas. Isso em 2022. E aí, pessoal, tudo isso daí foi evoluindo até a gente chegar em 2024 no Gemini, tá? Ou no Gemini, tá? Todos esses foram exemplos de como a inteligência artificial tem sido aplicada e hoje nosso melhor modelo né, de inteligência artificial está sendo disponibilizado a todos, está sendo popularizado através do Gemini. Ele tem a maior janela de contexto, né? Ou seja, ele permite que você consiga dar para ele, para a inteligência artificial, uma grande quantidade de informação, e aí, com isso, ele consegue lidar, mesmo com essas tarefas mais complexas, ele tem essa capacidade de lidar e trazer para você uma resposta consistente. Tá? Ele já vem sendo usado pela grande maioria das startups atualmente, e a gente acredita que vai ser usado aí por muitas pessoas, principalmente quando você coloca ele nos dispositivos móveis. E só para trazer um pouquinho mais de contexto do Gemini em si, tá, gente? O Gemini, na verdade, assim, tem dentro do dispositivo móvel a gente tem algumas funcionalidades aí que já usavam inteligência artificial, né? Já tinha comentado do Maps e da própria YouTube, que tem recursos ali que são alimentados por inteligência artificial. A gente tem, né, para dispositivos que usam Google Fotos, a gente tem o editor mágico, que permite você ajustar e criar conteúdo de fotos ali também, usando a inteligência artificial, isso em 2023. Tem outros recursos ali que também são disponibilizados ali no nível de dispositivo móvel e também fora do dispositivo móvel, mas aí já pensando no uso comercial, né, da inteligência artificial, que está no nosso alcance. Não sei se vocês lembram, mas no final, mais ou menos, de 2023, a gente tinha lançado, né, uma interface de inteligência artificial, que seria equivalente ao que a gente conhece do chat GPT. Foi lançado o Bard, só que aí, no começo de 2024, o Bard foi renomeado para Gemini, ou Gemini. Tá? Então, o Gemini ele hoje, a ferramenta que a gente tem, uma interface que a gente tem para gerar prompts, e eu vou falar mais sobre o que é prompts, então você não sabe do que eu estou falando, não se preocupe, mas assim, a gente tem a possibilidade de gerar prompts justamente para fazer essas requisições para a inteligência artificial, para o Gemini, e ele devolver para a gente alguma coisa que a gente realmente vai conseguir utilizar na prática, tá? E aí, pensando, já que a gente está falando dessa escala evolutiva aí, eu queria trazer para vocês também a nossa proposta aí de como que, quando a gente tiver com tudo isso funcionando, tudo isso emplacado, o que a gente espera que aconteça aí em breve, tá? Deixa eu só tocar o videozinho para vocês aqui. Okay, let's do some tests. Tell me when you see something that makes sound. Saiu?
Perdão, pessoal, fiz uma besteira aqui de clicar na hora errada. O vídeo é em inglês, mas eu acho que dá para todo mundo seguir o que está Let's do acontecendo. some tests. Tell me when you see something that makes sound. Já pede para I see mostrar a alguma coisa que faz speaker, which barulho. makes sound. What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high-frequency sounds. Como está travando, se você quiser Creative compartilhar com ele na miniatura, que eu acho que é Creative melhor para ele crayons color carregar. cheerfully. They certainly craft colorful creations. Vamos ver se agora vai. What does that part of the code do? This code defines encryption and decryption functions. Ela mostra um It pedaço seems de to use código AES-CVC encryption to para a inteligência encode and artificial. A decode inteligência data artificial based on a interpreta o key que o and código an está fazendo. initialization vector, IV. That's right. What neighborhood do you think I'm in? Ela aponta para um lugar pela janela e pergunta qual This é o appears to bairro be que the ela está. King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation connections. Do you remember where you saw my glasses? Ela pergunta se ele sabe onde que ela deixou os óculos. Yes, I do. Your glasses were on the desk near a red apple. E aí fala que está do lado de uma maçã vermelha na mesa dela. Aí ela coloca os óculos para... Ela não usa mais a câmera do celular, né? Agora ela olha no óculos e What can I add interage com a here inteligência to make this artificial. system faster? Adding a cache between the server and database could improve speed. What does this remind you of? Schrodinger's cat. All right, give me a band name for this duo. Golden Para Stripes. sugerir o nome da banda Nice. para o Thanks, cachorro Gemini. e o bichinho de pelúcia e dá o listras douradas, é o nome da banda, né? Por causa das listras do bichinho e do Golden Retriever. Então, assim, pessoal, não tem limite, né, o que a gente pode fazer com a inteligência artificial, tá? Hoje é mais ou menos que nem eu falei quando a gente estava no passado e começou a ter acesso à internet, que eu falei que a gente estava como tipo pinto no lixo, a gente não sabia por onde começava a usufruir de toda aquela informação, de todo aquele volume de dados que a gente passou a ter acesso. Com a inteligência artificial é a mesma coisa. A gente se esforça para trazer alguns casos de uso aqui para vocês e trazer alguns exemplos de utilização, porém, eu acho que ainda tem muito mais além disso do que a gente vai mostrar para vocês aqui para a gente explorar, tá? Então a gente consegue conversar, criar, escrever, implantar, analisar, desenvolver tudo com o Gemini apoiando, tá? Agora falando um pouquinho mais do Gemini especificamente no Android, tá, pessoal? Ou seja, coisas que a gente consegue fazer através do nosso dispositivo móvel, tá? Hoje a gente tem então a possibilidade de instalar nos dispositivos tanto Android quanto iOS o aplicativo do Gemini. No Android, quando você baixa o aplicativo do Gemini e instala ele o sistema vai perguntar se você quer substituir o seu assistente do Google pelo Gemini. Aí ele vai passar a ter um assistente baseado em inteligência artificial, tá? Você tem uma funcionalidade que já é embutida no Gemini, que é o Circule para pesquisar. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de brincar com essa funcionalidade. É uma funcionalidade em que você, independentemente do contexto que você estiver usando no seu aparelho, você consegue evocar o Gemini e circular alguma coisa dentro daquele contexto que você está utilizando o aparelho, e ele te traz mais informações sobre aquele contexto. Então, por exemplo, você está participando de uma reunião em que o pessoal está escrevendo na lousinha lá, e alguém escreve uma coisa em outro idioma, ou alguém escreve uma sigla que você não sabe o que significa. Você pode mirar o celular ali com a câmera ligada, só circular, não precisa nem tirar a foto, mas enquanto a câmera estiver ligada, você circula ali a palavra ou a sigla que você quer saber mais detalhes, ele te traz ali aquela informação, você não precisa nem perguntar para a pessoa do que se trata aquilo, você já tem aquela informação em tempo real.
Outra coisa, assim, estou dando um exemplo mais de trabalho, né? Mas, poxa, eu posso estar lá vendo a rede social e, de repente, aparece alguém usando uma roupa que eu tenho achei muito bonita, estou curioso, quero saber onde eu posso comprar uma roupa igual àquela. Eu consigo, sem sair do aplicativo da rede social ali, fazer também um destaque, circular aquele objeto, e ele já vai me trazer mais informações ali em tempo real sobre aquele objeto. Perdão, pessoal, desliguei a câmera na hora do vídeo lá, deixa eu ligar de novo. Tá, então essa funcionalidade ela consegue interpretar o objeto que você está destacando na tela e te traz em tempo real aí mais informações sobre o objeto, sem você precisar sair daquele contexto, tá? Aí tem outros pontos, pessoal, outras funcionalidades que também estão incluídas nos dispositivos Android. Então a gente tem a composição mágica, que permite, né, que você consiga conduzir uma conversa de maneira automatizada, praticamente. Então, você consegue responder mensagens ou aprimorar uma mensagem, sei lá, às vezes uma pessoa muito importante manda uma mensagem para você e você quer saber, mas eu preciso deixar isso mais polido, mais formal, menos informal. Você consegue pedir para a inteligência artificial te ajudar a mudar o tom do que você está escrevendo, enfim. Você tem a possibilidade também de fazer isso no e-mail, não só num aplicativo de mensagens, né? Outra coisa que eu tinha comentado também antes, né? A questão de você ter legendas ao vivo entre diversos idiomas. Então, você consegue, mesmo que o criador daquele conteúdo, daquele vídeo, não tenha já predefinido ali uma legenda num determinado idioma, o YouTube hoje tem essa capacidade de trazer em tempo real ali uma tradução que ainda dá para melhorar, mas na grande maioria dos casos ajuda bastante ali e resolve a questão, a gente consegue entender o conteúdo, tá? Bom, além dos recursos que são embutidos aí do Android, que fazem parte aí, já estão integrados com a interface do Android, a gente pode também trazer para o Android recursos que são, na verdade, do Google Workspace. O Google Workspace, pessoal, é a suíte do Google, tá? Que é similar mais ou menos ao Office 365. Então, ele tem o Gmail, tem o Meet para fazer chamadas, tem os aplicativos de edição de documento, enfim, todos esses compõem a suíte do Google Workspace. Então, quando você tem o ambiente do Google Workspace, você está usando o Google Workspace dentro do aparelho Android, você traz as funcionalidades de inteligência artificial que estão embutidas nesses aplicativos também para o dispositivo móvel. Então, por exemplo, eu tenho no Google Meet a possibilidade de habilitar que a inteligência artificial vai gerar para mim uma transcrição da conversa. E se a conversa for em inglês, eu posso dizer que eu quero a transcrição em português. Eu posso depois pedir para ela resumir aquela transcrição em menos palavras, para eu não precisar ler um texto muito grande, eventualmente, tá? Tudo isso eu posso controlar se eu disponibilizo ou não os dispositivos móveis através aí da gestão do Google Workspace, tá? Então, tenho, por exemplo, a possibilidade de... eu estava de férias e recebi, sei lá, milhares de e-mails enquanto eu estava de férias. Eu consigo pedir para a inteligência artificial me ajudar a digerir aquele montão de e-mails ali de uma forma mais rápida e mais eficiente. Posso pedir para... eu estou com pouca criatividade aqui para como eu vou começar uma apresentação ou como que eu vou começar a escrever um documento. Eu posso pedir para a inteligência artificial também começar ali e depois eu só vou ajustando as coisas. Às vezes, para sair do zero, ela dá esse empurrãozinho para a gente também. A gente consegue ter mais criatividade e produtividade aí, quando a gente está lidando com a criação de documentos ou também respondendo alguma mensagem ou e-mail, tá? Bom, e aqui, pessoal, só para trazer para vocês um pouquinho de contexto, tá? A gente tem os recursos de inteligência artificial em várias versões do Google Workspace. Eu não sei quem de vocês aí trabalha, de fato, com a venda, também a comercialização do Google Workspace, mas só para que vocês saibam, tá? Aqui vocês podem ver que no Business Standard e no Business Plus, os recursos de inteligência artificial são iguaizinhos. O que muda, obviamente, nesses dois planos são as outras funcionalidades fora de inteligência artificial, tá? No quesito inteligência artificial, a gente tem algumas funcionalidades aqui que são introduzidas no Business Starter e depois, a partir do Business Standard, já tem todas as funcionalidades de inteligência artificial disponíveis para serem usadas, tá? Bom, e agora eu vou trazer mais para vocês aqui exemplos práticos de como que a gente pode fazer o Gemini trabalhar para a gente no dispositivo móvel, tá? Vamos lá.
Se vocês puderem me ajudar aí usando o recurso de levantar a mãozinha aqui, eu queria ter uma noção. Quem que nunca fez um prompt na vida ou não sabe o que é um prompt, por favor, usa o recurso de levantar a mãozinha, só para eu ter uma ideia. Já estamos aí com mais de 12 pessoas. Tendo 20 aí, tem bastante gente ainda que não está brincando de mexer na inteligência artificial. Beleza, beleza. Só para ter uma noção, pessoal, não se preocupem, tá? Temos aí bastante. Obrigado, obrigado. Já deu para ter uma ideia aí. Agora, mudando a pergunta, quem faz aqui um prompt por semana, mais ou menos? Ó, tem uma turma aqui que já está também começando a brincar com a inteligência artificial. E quem aqui já está na vibe de fazer vários prompts por dia? Ó, tem uma galera que já são os heavy users aí de inteligência artificial. Espero que esteja usando o Gemini, hein? Legal, pessoal. Bom, era só para eu ter uma ideia aqui do nível de adesão que a gente tem já de uso, né, de inteligência artificial. Antes da gente só passar aqui para eu mostrar para vocês o que é um prompt e mostrando para vocês as melhores práticas de como que a gente faz um prompt, só sugerindo aqui, né, as formas que a gente tem de acessar o Gemini. Tem o Gemini através de uma interface web que a gente pode acessar pelo navegador, tá? Então, tem o QR Code aí caso alguém queira fazer esse acesso. E tem também um aplicativinho que eu falei para Android, tá? A gente pode fazer o download também no iOS, mas eu não recomendo, tá, pessoal? Brincadeira, é só porque a gente aqui fala mais voltado para o Android, tá? Mas aí, a maioria ele vai funcionar, obviamente, de uma forma mais avançada no Android, mas ele também, muitas das coisas que eu vou falar aqui, você também pode usar no próprio iOS, tá? Bom, pessoal, voltando para a questão do prompt aqui. Para quem não sabe o que é um prompt, pessoal, basicamente é quando você vai pedir alguma coisa para a inteligência artificial fazer, é o pedido que você está fazendo, tá? Então, por exemplo, se você chegar na inteligência artificial e falar assim, eu quero que você desenhe um gato. Aí ela vai lá e desenha um gato. Então, você fez um pedido, esse pedido é o prompt, e ela te retornou o que você pediu para ela. Só que você vai pensar assim, puxa, mas eu não queria um gato preto, eu queria um gato listradinho amarelo. Então, você tinha que ter falado no seu prompt que você quer um gato listradinho amarelo. Agora, o gato está deitado, você queria um gato em pé. Então, assim, quanto mais detalhes você der no seu prompt, mais o resultado que a inteligência artificial vai trazer para você vai ser o que você estava buscando, tá? Então, como que a gente garante que o nosso prompt vai ser o mais ideal possível? Então, a gente traz algumas boas práticas para vocês aqui do que seria uma boa criação de prompt, tá? Então, o que a gente sugere aqui? Primeiramente, definir um papel, uma persona, através da qual você vai fazer esse pedido, definir o objetivo, que é uma etapa, uma característica essencial do prompt, né? Que no nosso exemplo ali eu simplifiquei bastante. Depois a gente especifica o público, para ele também saber em que tom ele dá esse output para vocês. Definir restrições e estilo, também para já lapidar mais a informação. E, finalmente, formatar o resultado, trazer esse resultado no formato que você espera. Tá? Então, trazendo um exemplo aqui. Tá? Imaginando aí nesses coloridinhos, cada um daqueles parâmetros, daquelas considerações que eu falei, eu poderia fazer uma pergunta que seria simples, que nem a do gato ali, né? Quais são os melhores modelos de celular Android? Ele vai me trazer uma resposta, mas pode ser uma resposta não no tom ou no formato que eu desejo. Então, o que seria o melhor? Definir, primeiramente, um papel. Tá? Então, imaginando que você é um especialista em tecnologia com grande conhecimento do mercado de celulares. Tá? Aí você dá o objetivo, tá? Começando com um verbo, um comando, descrevendo brevemente a tarefa. Você vai lá, então, ó. Você é um especialista em tecnologia com grande conhecimento do mercado de celulares e me ajude, então, a entender quais são os principais modelos de celulares Android atualmente. Certifique-se de explicar características sobre esses aparelhos. Mas aí a gente tem que definir em seguida o público, ajudando aí a inteligência artificial a adaptar a resposta, os resultados com base nesse público aí para que a gente vai querer gerar esse resultado. Então, você agrega aí naquele prompt que a gente está construindo,
Explique de forma simples para alguém que não entende de tecnologia usando analogias. Legal. Aí depois a gente aplica restrições e estilo, né, especificando como que a gente deseja que a resposta seja formatada, né, para deixar ela acionável. E aí a gente coloca no exemplo ali, no prompt, né, escreva a resposta como influenciador de review de produtos. E, por fim, a gente formata o resultado. Então, tentando, né, ser o mais específico possível sobre como que a gente quer que o resultado seja com base nos objetivos aí que a gente tem. Então, aí, forma o prompt completo que a gente vai poder fazer. Então, saindo daquele me dê lá as características dos melhores celulares do Android, ou quais são os melhores celulares do Android, não lembro qual era a pergunta, tem lá um prompt bem maior, bem mais completo, que vai trazer um resultado bem mais eficiente para a gente. Então, tá lá, você é um especialista em tecnologia com grande conhecimento do mercado de celulares, me ajude a entender quais são os principais modelos de celulares Android atualmente. Certifique-se de explicar características sobre esses aparelhos e explique de forma simples para alguém que não entende de tecnologia usando analogias. Escreva a resposta como influenciador de review de produtos e monte uma tabela comparativa dos aparelhos. E aí ele gerou ali, né, esse resultado aí todo bonitinho, tá? Não dá para ver super detalhado ali, mas ele gerou um resultado ali bem coerente com o que a gente pediu e que vai exigir ali um mínimo de esforço para a gente lapidar e ter já um produto satisfatório ali do que a gente queria que ele criasse, tá? Então, pessoal, quando a gente fala de prompt, é isso, tá? A forma com que a gente pede uma coisa para a interface, né, para essa comunicação que a gente faz com a inteligência artificial. E quanto mais a gente consegue seguir esse... Claro que a gente não precisa ser Caxias e fazer exatamente que nem está aqui, mas quanto mais elementos dos que estão aqui a gente conseguir colocar, mais o resultado da que a inteligência artificial vai dar para a gente vai ser coerente com o que a gente deseja, tá? Então, a gente saiu ali do quais os melhores modelos de celular Android para um textão ali bem mais complexo e também teve um resultado muito mais refinado do que seria com uma pergunta mais genérica, tá bom? Bom, e aí pensando em vários outros contextos aí que podem ter mais a ver com a vida de vocês, tá? A gente pode pedir para criar proposta de venda, pode pedir para escrever e-mails em outros idiomas, pode pedir para gerar posts em redes sociais, pode definir cronogramas ou itinerários. Aliás, esse aqui, pessoal, eu botei de propósito aqui, porque no ano passado, quando eu fiz as visitas a vários parceiros aí, vários de vocês, e eu estava com uma baita que o Galindo me mandou aquela listona dos lugares e tudo mais. Eu falei, putz, mas como é que eu vou organizar isso aqui, né? Aí eu fiquei quebrando cabeça. Depois eu pensei, será que se eu puser aqui no Gemini ele não me ajuda? Inclusive a já falar em termos de voo, qual que ele é melhor, como é que ele encaixa nos horários do dia, tudo. E ele conseguiu me ajudar, tá? Eu usei isso na prática para poder organizar as visitas que eu fiz aí no ano passado. E fiquei bem satisfeito com o resultado, tá, pessoal? Aí outra coisa que a gente tem, tá? Existe uma coisa que pode acontecer quando a gente faz uma solicitação para inteligência artificial que chama alucinação, tá? É um termo meio doido mesmo, meio esquisito, mas é basicamente assim, quando a inteligência artificial ela vai, como ela é aquela história que eu falei, generativa, então ela gera conteúdo. Muitas vezes ela pode pegar uma premissa errada e já sair gerando conteúdo em cima dessa premissa errada. E quando acontece uma coisa desse tipo, é o que a gente chama de alucinação, ou seja, ela vai trazer uma informação para você, ou vai te trazer um resultado que não é factual, tá? Como que a gente faz, então, para garantir que o resultado que a gente está obtendo da inteligência artificial é um resultado factual? Quando a gente faz uma solicitação com o Gemini, ele quando traz o resultado para a gente, ele tem esses iconezinhos aqui, tá? Que a gente consegue acionar depois do resultado. Então, tem lá o gostei, não gostei, e tem esse Gzinho aqui do Google. O que ele vai fazer? Ele vai fazer buscas no Google com aquele conteúdo para verificar se existem fontes que corroboram, que confirmam aquela informação que foi devolvida ali para vocês, tá? Então, você consegue validar a informação que ele gerou através do seu prompt com buscas no Google, buscando para identificar fontes aí que confirmem a consistência do que você pediu para ele.
Aí alguns exemplos, tá, do que você pode pedir para o Gemini fazer. Então, ele pode te ajudar a criar imagens, você pode fazer o prompt ali, ó, cria uma imagem de pato de borracha, de brinquedo, para a banheira, usando o maiô vermelho de crochê. Então, ele cria ali. Obviamente, se você fizer esse prompt agora e pedir, ele talvez não crie exatamente esse patinho aqui, mas ele vai criar um patinho, provavelmente com as mesmas características, tá? O Gemini também pode potencializar a produtividade. Isso aqui também é muito legal, tá? Você pode passar um vídeo e ele consegue interpretar o que tem no vídeo e te trazer um resumo. Então, você fala, ó, resuma o vídeo em 500 palavras. Quais são os principais pontos que eles falam no vídeo? Eu quero fazer um roteiro de vendas com base nos diferenciais que o aparelho tem ali. Então, você consegue usar esse recurso justamente para não precisar eventualmente assistir lá o vídeo completo e você consegue ter acesso às informações do vídeo, inclusive de forma resumida ou em diferentes idiomas que você vai estar trabalhando. Outra coisa super legal que dá para fazer com o Gemini é contar com ele para ajudar a organizar ideias. Então, muitas vezes a gente sai de aquelas reuniões, né, em que fica tudo um monte de coisa rabiscada lá na lousa, ou a gente mesmo, né, eu, como sou mais velho, aí tenho o hábito ainda de escrever muito no caderninho, e às vezes eu mesmo não consigo ali organizar tudo. Então, depois de um tempo, eu já acabo que não lembro direito porque eu fiz aquelas anotações, enfim. Você consegue passar limpo de uma forma muito mais fácil esse tipo de rascunhos aí com o Gemini. Então, ele consegue interpretar o que está escrito e coloca ali em texto para você, digitalizado, para você depois poder já guardar isso ou elaborar em cima do que você estava fazendo, tá? Outra coisa é que você, que nem eu tinha falado, né? Alguém pode ter um conteúdo em outro idioma, você consegue também traduzir aquele idioma para português e ter mais facilidade para lidar com a informação. Esse aqui foi exatamente o exemplo que eu tinha dado para vocês, né? Do ajudar com a planejar viagens, porque ele interage, inclusive, com o Google Voos aí, né? E esse aqui não é o que está mostrando na tela aí, não é necessariamente o que eu fiz, mas ele até mostra ali os voos saindo de Viracopos, tudo que eu moro em Campinas, né? Então tá lá. Foi exatamente, não foi esse resultado, mas foi exatamente isso que eu pedi para ele fazer no final do ano passado, e eu consegui organizar bem minhas viagens aí, usando o Gemini como um assistente aí de viagens, como se fosse agente de viagens aí para organizar meus itinerários aí. É bem legal. E aí, pessoal, tem um recurso que daí a gente já está falando, já está bem mais próximo daquele vídeo que eu mostrei, tá? Do projeto Astra, que já é o suprassumo que a gente espera atingir aí, não a muito longo prazo, né? Mas uma parte dele que já está operacional, e isso eu convido vocês para experimentar na medida do possível, se tiverem oportunidade, que é o Gemini Live. Então, você tem a opção dentro do Gemini de acionar o Gemini Live, tá? Que é uma funcionalidade ali que você não precisa escrever para interagir com a inteligência artificial, você conversa com a inteligência artificial. E isso é uma loucura, é uma loucura. Eu fiquei fazendo alguns testes esses dias aqui, justamente para treinar se ele serve de fato para os exemplos que eu vou trazer aqui para vocês, e é muito legal, tá? Você fica conversando como se fosse um amigo seu, uma pessoa ali, um consultor seu. Então você fala, olha, eu quero escrever um post de não sei quantas palavras para fazer uma campanha de tal produto na rede social. Ah, mas você quer que seja assim ou quer que seja assado? Você quer que tenha imagem ou quer que não tenha imagem? Aí tem horas que você tem que interromper ele, e quando você interrompe, ele para de falar, começa a escutar o que você está falando, traz uma resposta já considerando a nova informação que você trouxe. É muito legal, tá, pessoal? É muito legal. Esse eu recomendo vocês, porque é uma funcionalidade fantástica de você, sei lá, imagina que você, no ambiente de trabalho, né? Você é um cozinheiro e você está preparando uma comida, ele está com a mão suja, não pode mexer no celular, você pergunta, qual que era o próximo passo da receita aqui? Eu já acabei de fazer tal coisa, qual que seria a etapa seguinte? A etapa seguinte você vai fazer isso, depois isso. Ou então você está executando um trabalho ali que exige, compromete ali a utilização das suas mãos, né? Você está ocupado com as mãos ali, não consegue mexer no celular, você pode interagir com o Gemini Live, é como se fosse um colega seu ali que te dá uma ajuda num determinado contexto, tá? Esse é muito legal, pessoal. E aí, dentro do Gemini, no Gemini Live, a gente tem as extensões do Gemini, tá? O que é isso aqui?
As extensões do Gemini é um recurso que está hoje disponível, se não me engano, só nos dispositivos Pixel 9 e S25. Ou seja, aqui no Brasil, basicamente, só no S25. O que significa isso? Significa que você pode gerar ações nos aplicativos que estão aqui, com base nos comandos por voz que você estava falando lá no Gemini Live. Então, imagina que você está falando assim, ó, eu quero que você identifique para mim, nessa redondeza aqui, nesse bairro, quais são os restaurantes que são pet-friendly, que servem comida vegana e que aceitam vale-refeição. E depois eu quero, aí beleza, né? Isso ele poderia trazer só o texto, mas daí você pode acionar, por exemplo, me dá a rota no Google Maps, envia essa rota por e-mail para o meu amigo. Então você consegue usar os recursos dos aplicativos, você transfere a informação que a inteligência artificial te dá para os aplicativos e alimenta eles para gerar determinadas ações com base naquela resposta que a inteligência artificial te deu. Tá? Então, olha, muda o meu... Tem uma propaganda da Samsung agora, né, que mostra, né, a menina falando, muda o meu agendamento que está para não sei que hoje para amanhã, minha reunião de hoje para amanhã tal hora, e já manda um e-mail para não sei quem avisando. Então, é isso, é com essa naturalidade que você fala um comando para o dispositivo e ele automaticamente gera ações nos aplicativos e executa essas ações através dos aplicativos. Então, a gente tem hoje essas extensões compatíveis com esses aplicativos que estão aí na tela, né, que são os do Google, e aí, obviamente, para dispositivos que são da Samsung, a gente tem também os aplicativos da Samsung aí que podem ser acionados de maneira complementar aos aplicativos do Google. Tá? Hoje não são todos os aparelhos que têm essa capacidade, se não me engano, aí só o S25. Eu não sei se o S24, depois de alguma atualização, também passou a ter essa funcionalidade, mas ela foi lançada junto com o S25. Tá? Acredito que hoje só o S25 tem, a linha S25, a família. Tá? Bom, pessoal, e agora, tangibilizando um pouco mais aqui com exemplos de usabilidade. Algumas coisas eu já citei, tá? Então, você pode, por exemplo, estimular sua jornada criativa. Então, você pode pedir para a inteligência artificial te ajudar a escrever um roteiro de uma apresentação que você vai fazer. Por exemplo, eu poderia ter pedido para ela me ajudar a escrever o roteiro para esse treinamento, para uma apresentação, alguma coisa que alguém vai falar, mesmo da faculdade ou de trabalho, ele pode ajudar nesse sentido. Ou, beleza, eu posso pedir para ajudar a fazer uma pesquisa de redação. Então, me dê informações sobre manutenção de motos. Tá? Então, quero, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um canal lá do YouTube que fala sobre um determinado assunto técnico. Eu posso usar a inteligência artificial para gerar conteúdo para o meu canal, por exemplo. Tá? Me dá uma informação, eu gosto de ter o meu blog, eu gosto de fazer alguma coisa ali que tem uma certa recorrência, a inteligência artificial consegue trazer isso. Bom, consigo melhorar minha presença, então consigo pedir para escrever, por exemplo, uma frase de efeito no meu perfil do TikTok. Consigo, me ajuda a gerar uma imagem para eu pôr ali num post, tá? Melhorar o engajamento. Então, me mostre maneiras aí de melhorar minhas visualizações nas redes sociais. Eu consigo, você falar qual é a rede social, ela já vai identificar qual é o limite que tem de caracteres ali e consegue já trazer um post que caiba naquela inteligência, naquela rede social. Tá? Então, é bem interessante, pessoal. Vocês conseguem ajudar até na parte de propaganda, na parte de divulgação do trabalho do cliente, é muito legal. Pode fazer, por exemplo, uma análise de mercado, né? Então, escreva um relatório sobre a indústria de telefonia, ou também restringir o público-alvo, né? Como que eu poderia comercializar melhor a minha nova ideia? Tá? Você consegue interagir com a inteligência artificial para ela te trazer, inclusive, mais insights estratégicos aí para você trabalhar com a sua marca, com o seu produto. E aí, até de maneira individual, né? Pensando aí, eu posso ajudar, isso eu até já fiz, pessoal, pedir para a inteligência artificial me ajudar a reescrever meu currículo. Não que eu esteja procurando outro emprego, né? Mas eu fiz até a critério de teste, me ajuda a reescrever isso aqui com as palavras-chave que hoje são usadas na indústria. Então, ele vai lá e ele ajusta, traz uma nova versão do que você tinha, justamente considerando aquilo que você pediu. E aí você consegue, óbvio, né, levando em consideração tudo aquilo que eu falei de você saber gerar um prompt, você consegue
ter uma resposta satisfatória e ainda assim depois você consegue ali e editar, fazer um ajuste fino das respostas do que você precisava. Questão também de motivação da equipe, traz uma ideia de campanhas de vendas aí para o time, enfim, a gente tem uma porção de exemplos aí que a gente pode estar trabalhando. Beleza, pessoal? E aí, antes da gente encerrar aqui, passo a palavra aí para o time da Vivo, para a gente falar da recomendação de aparelhos. Rafael, Oi. tudo bem? Que fala é o Jean, tudo bem? Oi, Jean, tudo bem e você? Cara, eu trabalho aqui na área de GTM, e aí dá tempo da gente só tirar uma dúvida aqui, não é bem dúvida, mas assim, voltado para o nosso negócio, tá? Que é fazer, encantar o cliente com essas informações, tá? Eu penso da seguinte forma, por exemplo, meu irmão, ele trabalha na indústria da Ortobon, ele revende os colchões da Ortobon, ele é um representante. E aí, ele falou assim, cara, eu tenho um puta de um trabalho que é chato pra caramba, que é ficar fazendo orçamento. E isso se aplica a muitas coisas pro nosso cliente aqui, tá? E aí eu fiz para ele, ele tem uma tabela de todos os produtos, de todos os modelos de colchões. E eu criei um prompt para ele poder, e ele me mandou a tabela em Excel desses produtos e um PDF, e eu fiz lá um prompt para ele, que ele colocou dentro do Gemini, dentro do chat do Gemini, ele subiu esses arquivos, e eu falei para esse prompt, você é um consultor agora que vai falar os preços dos colchões. Então, eu acho que, assim, é que não vai dar tempo de mostrar isso aqui, mas o negócio ficou muito legal para vocês, tipo, até demonstrar o que a IA pode fazer. Não sei se dá tempo, se quiser eu mostro, tá aqui na tela, mas é só para todo mundo ver que não é só a gente ficar fazendo pesquisa na internet, cria uma imagem disso, faz não sei o quê, quero comprar esse produto que eu vi não sei aonde. Dá para fazer muitas outras coisas também. Pode mostrar, acho que dá tempo sim, cara. Então vamos lá. Oi, Jean, se puder ser bem rápido, porque a gente tem mais uma Vou ser pauta bem aqui rápido. do Então, Carlos e eu preciso passar para a chat também para perguntas. Basicamente, ó, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, lá no começo, gente, isso aqui, ó, é um prompt. Esse é o prompt que o Rafa ensinou. Você é um assistente virtual. Aqui, ó, objetivo do robô, tudo bonitinho aqui. Os valores, ó, tudo que ele tem que fazer, as perguntas e respostas. Então eu coloco um modelo de colchão aqui, ó. Aí ele fala, qual modelo você quer? Eu quero o número 4, que é o King. E isso você pode fazer com qualquer produto. Basta dar a eles as informações para você poder buscar. Basicamente, deixa eu voltar aqui para ser mais rápido. O que eu estou fazendo lá embaixo coloquei o nome do produto, ele me diz, encontrei o produto. Qual... Opa, é que ele achou aqui. Qual tamanho, né? Encontrei. Aí, aqui, qual tabela que ele pulou? Quantos dias ele quer pagar? E aí ele mostra aqui a cotação do produto. E isso dá para você fazer com diversos produtos também. Então, não é só esse ponto que a IA pode te ajudar. Muito legal, Jean. Obrigado aí por trazer um exemplo prático. Acho que é melhor justamente para a gente visualizar aí na prática o poder, né, da inteligência artificial. Isso. E para o nosso cliente, pessoal, que você vai lá vender para ele, falar que as coisas boas do produto do Gemini, é muito melhor você colocar esse tipo de coisa. Por exemplo, o cara vai numa farmácia e ele quer fazer lá também a mesma coisa. Você pode vir aqui e fazer desse mesmo jeito. Sobe os arquivos aqui dentro, porque o Gemini deixa subir os arquivos e faz tudo bonitinho aqui na cara do gol. Beleza? Só isso para não atrasar. Pode tomar aí quem for a tela aí. Antes de passar para o Carlos, Rafa, tiveram algumas perguntas aqui. E aí, na verdade, tinham perguntado, acho que foi o Luiz Fernando, né, que se o Galaxy era já a Google era produtos concorrentes. Daí eu expliquei que realmente, a partir do S25, né, que ele acaba também embutido no da Samsung, certo? Como inteligência artificial padrão.
Isso. Deixa eu ver Na aqui mais verdade, o tips. aplicativo Gemini você pode instalar em praticamente qualquer dispositivo Android e o iOS também. Aquela funcionalidade do Live e da integração com os aplicativos que já é mais restrita aos dispositivos mais novos do Android, tá? Beleza. Aí, na sequência, Luiz Fernando, se você quer abrir o microfone e perguntar também, que eu não sei se era sobre o mesmo assunto, você perguntou se, então, o Gemini tem o recurso de tradução simultânea de ligações, correto? Isso também é no dispositivo Samsung, é integrado com o dispositivo Samsung no aplicativo de chamadas deles. Então, essa funcionalidade é apenas dentro dos Galaxy. Isso, se eu não me engano, a partir do S24 só. Eles já fizeram Eu uma não sei, atualização aí e que colocaram tá. no 23 e no Fold também. É isso que eu ia falar. Eu não sei, assim, ele lança no S24, mas eu acho que alguns até anteriores, depois de receber as atualizações, começam a ter também a funcionalidade. Eu só não sei dizer certinho qual que tem qual funcionalidade, mas ela foi incluída no S24. Eu acredito que o S23, aqueles FE, tudo vão receber também essas funcionalidades. Mas, no caso, o Gemini não tem um estudo para poder colocar esse tipo de funcionalidade da tradução simultânea, porque, como a gente está falando de telecom, né, isso para nós é interessante fazer essa. Porque, por exemplo, ele traduz mandarim, coreano, são, às vezes, alguns idiomas em que ajuda. A tradução, assim, é que são coisas diferentes. Tem a tradução, por exemplo, em tempo real do que você está falando, né? Você pode, por exemplo, no da Samsung que a gente está falando, você pode estabelecer uma conversa de telefone com alguém de outro país, você fala no seu idioma, a pessoa fala no idioma dela e uma vozinha traduz. Isso. Tá? Isso é uma coisa. Mas, por exemplo, eu posso chegar para o Gemini e perguntar para ele: o Gemini, como é que eu falo tal coisa em coreano? Aí ele traduz para mim. Que seria a função intérprete, né, que tem no caso. Isso. É que tem a função em tempo real, que durante a chamada tem uma função que você pode fazer ali, você e o Gemini só. Não, beleza. Só mais para poder fazer esse paralelo, porque muitas vezes você acaba pegando clientes que tem esses equipamentos de alta gama, como nós chamamos, né? E aí, para poder fazer esse paralelo entre os dois produtos. Sim, perfeito, perfeito. Valeu pela pergunta. E aí, o Jorge da Evolua está com a mão levantada. Bem-vindo, Jorge, pode perguntar. Boa tarde a todos. A minha dúvida que eu tenho é saindo um pouco do aparelho do celular, mas indo para licenças do Google, né? Nas licenças Stardust, Plus e Standard ali. A gente tem essa funcionalidade também. Como que faz esse gerenciamento? Fica mais facilitado para o cliente fazer uma análise de dados utilizando as próprias planilhas do Google com a licença que ele possui? Sim. Eu posso responder, Rafa. A gente vai lançar beleza. em março, tá? Ele vai incluir nas licenças a partir de março. Tá. Então, hoje é apartado, né? Conseguir adquirir com licença de alguns recursos do Gemini, e a partir de março ele vai estar nos 3 planos que a gente vende aqui no canal. Maravilha, E maravilha. aí, a gente Obrigado, vai viu? comunicar também para vocês no Direto da Fonte, tá? Imagina. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Acho que foi a do Ian, uma pergunta parecida aí, acho que com a do Jorge, né? O Gemini para o S25 em diante vai ser o Gemini Advanced. É que tinha, por exemplo, o Gemini Live era uma funcionalidade que só tinha no Gemini Advanced, tá? Então, o Gemini Advanced, pessoal, é meio confuso mesmo, porque tem o Gemini Advanced do celular e do acesso web. De uma forma bem geral, o que muda do Gemini para o Gemini Advanced é a quantidade de informação que você consegue trabalhar de uma vez só. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo bem bobo aqui, tá? O prompt que eu posso fazer é menor no Gemini e maior no Gemini Advanced. Ou seja, eu posso pegar, por exemplo, um livro, colocar ele inteiro lá no Gemini Advanced e falar para mim, resume esse livro em X palavras. Aí ele vai me trazer essa resposta. Tá? Agora, isso é uma funcionalidade tanto no dispositivo quanto no navegador. Agora, no dispositivo, por exemplo, o Gemini Live, que é aquele recurso que eu falei de você conversar com o aparelho, conversar com a inteligência artificial. Ele antes só tinha no Gemini Advanced. Agora ele está disponível no S25, nos aparelhos aí, a gente tem ele disponível já no Gemini comum, no aparelho. Tá? Então, no aparelho é diferente o que você tem de acesso, e aí você tem agora a capacidade de usar o Live, mas o tamanho do prompt que você pode montar ainda é menor no Gemini do que no Gemini Advanced. Tá? Não sei se respondi, aí você me diz aí se quebrou o galho ou não. É isso, Rafa. Obrigado mais uma vez. A gente vai passar mais um recado aqui da parte de marketing. Aí o Carlos vai apresentar para vocês a recomendação de aparelho.
Fica à vontade também se você quiser encerrar, porque aí terminando a parte de marketing também a gente vai seguir com outra agenda. Rafa, obrigado. Obrigado, pessoal. Você consegue compartilhar de novo o material, Peixoto? Porque eu acabei iniciando o computador aqui e não estou com ele aberto. Não sei se Não, é que daí eu esqueci que eu não estava mais compartilhando. Deixa eu colocar aqui. Boa tarde, pessoal. Só corroborando aqui com as discussões que a gente fez de Gemini, tá? É um slide que a gente acabou conversando com algumas pessoas de manhã, então algumas pessoas já visualizaram esse slide pela manhã, mas é mais para contextualizar as oportunidades que a gente tem na planta, tá? Então, a gente faz os filtros ali pelo mapa parque, pelo parque móvel, dentro do Info B2B, tá? Tem algumas orientações ali de como chega nos filtros. E baseado na planta que a gente tirou essa foto aqui, a gente encontraria essas oportunidades aqui olhando o aparelho Samsung, tá? Então, a gente tem um volume alto ali de aparelhos de clientes que poderiam ter a contratação de aparelhos Samsung e, consequentemente, também podendo fazer a contratação do Gemini, tá? Era isso que a gente queria apresentar aqui para vocês. Todas essas informações já estão contidas também no Info B2B, através dos relatórios de parque móvel, tá bom? Perfeito, Carlos. Obrigado aí mais uma vez. É justamente isso, reforçar, né? Já foi passado em detalhe de manhã com vocês na agenda de inteligência artificial, mas como a gente falou aqui, também vai ter o lançamento aí do S25 da campanha em março, então vocês têm todo esse potencial de clientes na carteira para aproveitar e atingir os pontos aí, destacar no ranking da mecânica da campanha, tá? Então, durante as próximas semanas aí vocês vão estar recebendo, a gente vai reforçar também no direto da fonte, qualquer dúvida nos procurem. E aí, sobre o Gemini também no Google Workspace, nos licenças, a gente vai reforçar também na próxima agenda. E esse era o recado, tá, pessoal? Para vocês realmente começar a entender o que tem de benefício aí, as oportunidades de venda de aparelho, os recursos que tem de Gemini, tanto para vocês usarem internamente, né, para facilitar aí a rotina do dia a dia, quanto também usar como argumento aí quando for vender um produto, a licença do Google em si. Beleza? Mais uma vez, obrigado, Rafa, obrigado. Obrigado a vocês. Carlos. Valeu aí, Gia, pela contribuição. É isso, pessoal. Vamos seguir para a próxima. Espero vê-los em breve, pessoal. A gente vai voltar aí nas visitas. Espero vê-los em breve. Com certeza. Aí a gente faz os testes, tudo que o Gia mostrou, a gente tenta criar uma dinâmica mais mão na massa aí, tá bom, pessoal? Tá, então valeu. Obrigadão, pessoal. Ótima sexta. Valeu, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Rafael. Obrigado. Valeu, obrigado eu.